E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo mais do que qualquer outro dos evangelhos. O livro não tem um ponto de partida histórico como os sinóticos, mas volta às profundezas da eternidade e começa com a declaração sublime em sua simplicidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De maneira concreta, a doutrina do Logos é peculiar a este evangelho. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e hoje, mais do que nunca, é um grande prazer, uma grande alegria poder estar juntamente com você para darmos o pontapé inicial de estudos do novo trimestre, começando, logicamente, pela lição de número 1, o Verbo que se tornou em carne. E eu quero fazer também logo o meu pedido, você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo isso você me ajuda muito a ter condições de continuar por aqui conversando contigo sobre as lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos logo à nossa introdução, porque ela é muitíssimo importante, em vista do fato dela compartilhar conosco, em primeiro lugar, a base literária do trimestre. Em segundo lugar, a comparação de João com outros evangelhos, para que nós tenhamos a informação das peculiaridades, das exclusividades do registro do Evangelho segundo João, e também nossa introdução nos compartilha o objetivo do Evangelho de João. Em primeiro lugar, portanto, qual será a base literária, ou seja, qual será o livro que nos servirá de fundamento para as nossas reflexões nesse trimestre? Logicamente, o Evangelho de Jesus escrito por João, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, o Evangelho joanino. Neste trimestre vamos estudar o Evangelho de João, o que inclui, sob a perspectiva teológica de João, estudos sobre o Espírito, os milagres, crucificação, morte e ressurreição. Cabe aqui eu abrir um parêntese para considerar que João, como os outros evangelistas, possui a sua teologia, a sua maneira de expressar doutrinas básicas da teologia. Isso significa dizer que, com base no livro de João, nós vamos estudar além da cristologia, pneumatologia, nós vamos ter contato com soteriologia, quando falarmos, por exemplo, do novo nascimento, da salvação. Nós, se procurarmos ainda detalhadamente, vamos ter contato com antropologia, com eclesiologia, mas uma coisa é específica de João: todos esses outros temas da teologia estão sob uma perspectiva cristológica. Em outras palavras, essas outras doutrinas, essas outras verdades teológicas que são possíveis de ser observadas no Evangelho de João estarão sob a influência total da perspectiva de João sobre a divindade de Jesus. Em segundo lugar, a nossa introdução nos mostra a possibilidade de nós fazermos essa comparação entre João e os outros evangelhos. Você já sabe que os 3 primeiros evangelhos são chamados tecnicamente de sinóticos. É uma palavra que, entre outras coisas, significa que eles se parecem, que eles são não iguais, mas semelhantes. João não está nesse grupo dos sinóticos porque ele é, em grande medida, diferente, muito embora tenha algumas coisas que assemelhem, mas em grande medida João é totalmente diferente dos outros evangelhos. E aí
cria-se um problema em relação a João com os outros evangelhos, cria-se um problema que é chamado tecnicamente de problema dos sinóticos, como explicar, mas nós adotamos uma posição mais tranquila em relação a João e a sua relação com os evangelhos. Observe, Mateus, Marcos e Lucas escrevem para um público. João escreve o seu evangelho sem público definido. Assim, ele é considerado um evangelho universal. Mateus escreve para judeus, Marcos escreve para romanos, Lucas escreve para gregos, gentios, em grande maneira. João não tem um público definido. Então, perceba essa relação de complemento. Enquanto os outros três possuem um público definido, João amplia a mensagem do evangelho. Em segundo lugar, Mateus, Marcos, Lucas enxergam Jesus principalmente como homem-deus. Eles focam naquilo que eles conseguem ver exteriormente de Jesus, especialmente Lucas, que é o evangelho que antecipa o evangelho de João, e tem uma forte ênfase na humanidade de Jesus. Jesus como filho do homem, do gênero humano, e João amplia essa visão, complementa essa visão dos outros evangelhos, porque João vê como Deus homem, com ênfase, logicamente, na divindade de Jesus. Terceiro lugar, Mateus, Marcos e Lucas compartilham muito conteúdo entre si. João é quase totalmente composto de material exclusivo, cerca de 80% do material, ou seja, do registro das histórias que João conta no Evangelho, são exclusivos, não tem nenhuma aparição nos outros evangelhos, o que não contradiz os outros evangelhos, mas amplia, eu diria assim, a ideia de alcance de ação e do poder de Jesus no seu ministério. Em quarto lugar, Mateus, Marcos e Lucas têm uma perspectiva histórica e natural de Jesus. João tem uma perspectiva teológica e espiritual, ou seja, complementa. Não há necessidade de observar a singularidade de João como se fosse um problema no estudo dos evangelhos. É melhor considerar a singularidade, a peculiaridade, a exclusividade de João como uma relação de ampliação da mensagem do evangelho e de complementaridade com a mensagem dos outros evangelistas. E, a respeito especificamente da nossa introdução, consideramos, por fim, o objetivo de João. João é um dos poucos livros do Novo Testamento, de toda a Bíblia, que manifesta claramente, manifesta no texto, no registro, qual é o seu objetivo. E aqui nós não vamos fazer menção de um comentarista, de um intérprete das Escrituras, menção do resultado de um estudo que descobriu nas entrelinhas o objetivo do Evangelho de João. Nós vamos fazer menção do que João escreveu. Ele declarou claramente seu objetivo. João 20:31. Estes, é claro, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está aí o objetivo do Evangelho de João, que pode ser considerado como objetivo teórico, ou seja, o conhecimento, a crença de que Jesus é Deus, como também o objetivo prático, para que se tenha vida no seu nome. Hoje, portanto, estudaremos, logicamente, João do começo. Então, nosso ponto de partida de estudos na abertura desse segundo trimestre está no que nós conhecemos como prólogo do Evangelho de João, é o prefácio do Evangelho de João,
que é também conhecido como um hino, um louvor, uma adoração por sua densidade poética ao Logos, à palavra, ao Verbo, a Cristo, que, na perspectiva de João, é Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, o Evangelho de João. E como em qualquer outro estudo introdutório de um livro em específico, nós temos que nos relacionar, eu diria assim, nós temos que pôr em destaque informações referentes, por exemplo, autoria, data, objetivo. Então, nós vamos começar um primeiro subponto a considerar informações a respeito da autoria e data. A respeito da autoria, o Evangelho de João talvez seja o que manifesta maior unanimidade, entre aspas, tranquilidade quanto ao reconhecimento de que foi João o autor do Evangelho. Quando nós tocamos nesse assunto específico da autoria do Evangelho de João e elegemos João como autor do Evangelho, nós não fazemos isso de maneira irresponsável. Nós fazemos isso a partir do que nós chamamos de evidências externas e evidências internas. Pastor, como é que por meio das evidências externas se considera João como autor do evangelho que leva seu nome? Os pais da igreja, os sucessores dos apóstolos, foram unânimes em reconhecer que este evangelho, que inicialmente era chamado de segundo João, foi de autoria de João. Se não, vejamos, olha o testemunho de Irineu, um dos grandes pais da igreja. Depois disso, João, o discípulo do Senhor, que também jazia em seu peito, publicou por sua vez o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia Menor. Olha o que Clemente, lá do Egito, de Alexandria, diz. De acordo com Clemente de Alexandria, João foi o último dos evangelistas a escrever o evangelho que ele chama, e que as descobertas que os estudos antigos e modernos reconhecem, chama de evangelho espiritual, diante do fato de que os outros evangelistas teriam tratado exaustivamente da natureza humana de Jesus, daquilo que eles viam. João, há um comentarista que comenta o seguinte: ele vê o coração de Jesus, ele capta os sentimentos, a alma de Jesus. Orígenes, né, o pai controverso da igreja, diz o seguinte, que no seu comentário, no comentário que Orígenes escreveu, ele diz assim, que o evangelho foi escrito por João, que havia repousado no peito de Jesus. Então nós temos essas evidências externas ao quê? Externas ao texto, fora do texto. A história dos primeiros séculos da igreja comprova que a autoria é de João. Mas, para além disso, muito embora João não diga foi eu que escrevi, ele nos dá pistas no texto, e aí nós chamamos isso de evidência interna, porque essa evidência da autoria de João está dentro do texto. João 18:35. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. João está falando dele mesmo. João 21:24. Este é quem? Eu, o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, por A mais B, em vista da evidência externa e da evidência interna, tem-se que João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A respeito da data, tem-se sempre que fazer a seguinte consideração: nós nunca teremos condições de determinar exatamente quando o livro foi escrito. Nunca se terá
uma batida de martelo, uma posição unânime quanto à data do registro de um livro. Você vai ler em uma introdução, você vai ler em um comentário, você vai ler em uma teologia específica do livro que você pretende estudar, algumas datas aproximadas. Esta é uma das datas mais comuns se fazer menção a respeito de quando João registra seu evangelho. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90, porque tem-se também na história da igreja o testemunho de que certamente João escreveu depois da queda de Jerusalém, depois da invasão de Jerusalém por parte do Império. Então, a invasão de Jerusalém se deu no ano 70 e se compreende que o Evangelho, em vista disso, tenha sido escrito entre 80 e 90, provavelmente 50 anos depois dos acontecimentos. Esse quesito cronológico, 50 anos depois, 80 e 90 anos depois de Cristo, explica muito da diferença que João tem dos outros evangelhos, porque João escreveu o último tardiamente. Isso significa dizer que o evangelho de Mateus, de Marcos, principalmente o de Marcos, que é o mais antigo, e o de Lucas, já eram conhecidíssimos da comunidade cristã. Então, em vista desse conhecimento, já dessa certa fama dos outros 3 evangelhos, João, ao escrever o seu evangelho, não repetiria o que todo mundo já conhecia. Então, com o material que ele tem, com a fama que os evangelhos, os 3 primeiros, já têm, João resolve e tem condições de escrever o evangelho, eu diria, entre aspas, mais amadurecido, o evangelho com uma linguagem mais sofisticada, o evangelho com uma ampliação de abordagem mais interessante, inclusive com uma consciência teológica a respeito da divindade de Jesus muito mais elaborada, inclusive dialogando com o pensamento filosófico, a filosofia judaica, a filosofia grega, ampliando o alcance da sua mensagem. Dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. O propósito do Evangelho. Eu já disse inicialmente que João é um dos únicos livros que declara o seu propósito. O conhecimento do propósito do Evangelho de João não é conhecido como resultado de esforços literários ao longo do tempo e pela utilização de ferramentas hermenêuticas, por um trabalho exaustivo feito a várias mãos por várias pessoas. João se encarrega de manifestar e fazer isso claramente. O Evangelho tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ao crer encontrar a vida em seu nome. Isso fica claro no registro que ele mesmo faz no capítulo 20, no versículo 31, que é o fechamento considerado do Evangelho. É interessante que dizem que nesse momento do fechamento do Evangelho, João conduz ao clímax da manifestação do objetivo da mensagem do seu Evangelho, os acontecimentos, e coloca exatamente Tomé, aquele que tem um problema com a fé, com a crença, para manifestar a grande mensagem do Evangelho. O que Tomé expressa depois de constatar que é Jesus Cristo mesmo? Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. O Evangelho de João começa com
a manifestação pré-existente da divindade de Jesus e termina com Tomé reafirmando esta divindade. Se o capítulo 1, a divindade é explicada, no fechamento do capítulo, por meio de Tomé, a divindade é crida, é declarada, Senhor meu e Deus meu. Terceiro subponto, a natureza de Jesus. E aqui nós precisamos ter cuidado, porque é lógico, a ênfase do Evangelho de João, a cristologia de João, ou seja, as informações que João registra sobre Cristo, a teologia cristológica de João tem uma ênfase considerável na divindade de Jesus. Enquanto os outros evangelistas deram ênfase à humanidade, João se compromete em grande medida a ênfase na divindade. Mas, senhoras e senhores, isto não significa dizer que João não equilibra essa ênfase na divindade com a ênfase na humanidade. Inclusive, isso é óbvio no prólogo. O Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, isso vai direcionar a expressão cristológica de João durante todo o livro. Ele dá ênfase à divindade, mas também dá ênfase à humanidade. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Observe o que Roy Zuck, um dos grandes intérpretes e comentadores da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento, considera. No entanto, não se deve omitir o fato de que esse evangelho também apresenta afirmações convincentes da humanidade de Jesus. João 1:14, embora afirme que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, presume, não obstante, que a carne que o Verbo se tornou é real, que ele tem humanidade como todos os outros descendentes de Adão. Ele se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, como nós veremos, ela tem muitas implicações, entre outras, é exatamente a experimentação plena da humanidade em todas as vertentes da existência de um homem como Adão. E é João que vai apresentar, por exemplo, como os discípulos viam Jesus, com forte ênfase na ideia de que Jesus era mestre. João vai apresentar Jesus com sede para introduzir o diálogo dele com a samaritana. João vai apresentar os sentimentos de Jesus, por exemplo, quando, da ocasião que Jesus está na porta do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. João vai apresentar a angústia, a perturbação de Jesus após a entrada em Jerusalém. E essa característica da disposição cristológica de João de apresentar a humanidade de Jesus vai ficar mais amadurecida e mais ampla ainda nas suas epístolas, quando ele considera inclusive o seguinte: quem não crê que Jesus veio em carne é o anticristo. Então, João, em sua exposição cristológica, por assim dizer, dá ênfase na divindade em grande medida, mas contrabalanceia, faz um equilíbrio em manifestar a humanidade de Jesus. Vamos ao nosso segundo ponto. Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subponto, a revelação que ultrapassa o passado. E aqui nós temos uma novidade que cobra dos leitores, dos intérpretes, dos estudantes do livro de João, especialmente no capítulo de número 1, certo trabalho, e o trabalho tem recompensa porque nós somos apresentados à excelência do prefácio, que na verdade acaba por ser considerado um hino, acaba por ser considerado também uma das melhores introduções de todos os tempos de qualquer livro,
porque João consegue condensar, resumir tudo que ele vai dizer no restante do registro, no restante do evangelho ali. Então, nós precisamos considerar a potência comunicativa do prefácio, potência comunicativa do prólogo do Evangelho de João, e aí nós consideramos que ele apresenta Jesus assim, não nesse momento apenas cronológico, como os outros evangelistas fazem. Ele recorre para além de qualquer ponto cronológico, ele recorre à eternidade. Aqui nós temos assim, um contraste entre o ponto cronológico do início do ministério de Jesus, do início dos registros sobre Jesus, e o ponto eterno. Os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, começaram seus evangelhos a partir de um lugar temporal, de um ponto cronológico. Começa pela genealogia, pelo nascimento, pelo começo do ministério, mas João, ele vai para além da genealogia, para além do nascimento, para além do começo do ministério de Jesus. João ultrapassa esse tempo, esse ponto material, esse ponto cronológico, e vai buscar o início do ministério de Jesus, da revelação no passado eterno, por assim dizer. Diferente dos autores sinóticos, o quarto evangelho começa a história na eternidade. É a partir daqui que ele entende o significado da obra de Cristo. E é interessante também nós fazermos consideração a respeito desse tema eternidade, porque João acaba por dar uma resposta muito satisfatória, autêntica, forte, a uma heresia que tentou desconstruir a divindade de Cristo, que nós vimos no trimestre passado, que era a heresia ariana. Qual era o slogan, a frase que representava, que resumia perfeitamente a heresia de Ario? Era a seguinte: houve um tempo em que o verbo não existia. Ario acreditava que Jesus, a palavra, foi criada em algum momento. João começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Ele não é criatura, ele é o feitor. Ele existia desde sempre na eternidade. Segundo subponto, a natureza fundamental do verbo. E aqui nós temos a consideração da expressão da eternidade. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. É uma ênfase que João dá e que ele vai continuar dando, expressando durante todo o evangelho. Por exemplo, é célebre, é um clássico da eternidade de Jesus, a frase registrada no evangelho de João, quando Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí nós temos outras tantas circunstâncias literárias, circunstâncias encontradas no livro de João, que vão dar eco, ampliar essa ideia de eternidade, que faz parte da natureza fundamental do verbo. E também aqui nós consideramos certo tipo de ampliação da expressão da eternidade. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, descreve o verbo como alfa e ômega, o princípio e fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João começa a explicar a eternidade do Evangelho, ou a eternidade do verbo no Evangelho, e amplia isso nas cartas, e deixa isso de maneira simbólica, como é de se esperar na literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, os livros apocalípticos,
que Apocalipse é um exemplo dessa literatura, eles não são literais, no sentido de utilizar os textos sem simbologias. Eles são cheios de simbologias. A literatura apocalíptica é profundamente, essencialmente simbólica. João, para falar da eternidade do Verbo, lá em Apocalipse ele vai utilizar alguns símbolos, e o símbolo famoso é esse, que fica registrado em Apocalipse 1:8. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aqui é eternidade em essência. João 1:1 faz 3 afirmações a respeito da palavra, o verbo. A primeira, a palavra já existia antes da ordem criada existir. Segunda, a palavra tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E o verbo estava com Deus. E aqui João apresenta, inclusive, uma prova da Trindade. Jesus, a palavra, é distinta em pessoa de Deus. Então, nós já temos, inclusive, aqui uma distinção entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho que corrobora, confirma a doutrina da Trindade. E a terceira afirmação é que a palavra, em essência, é totalmente divina. O Verbo era Deus. Terceiro subponto, no princípio era o Verbo. E aqui nós vamos ter, senhoras e senhores, a oportunidade de tentar captar, tentar entender a motivação de João de utilizar a palavra logos. No original grego, que é a língua com que foi escrita logicamente o Novo Testamento e naturalmente o Evangelho de João, verbo é logos. Logos não é uma palavra cristã, com um conceito cristão, antes de João. Então a gente precisa entender o porquê de João utilizar logos e o que significa logos no contexto cultural de João. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Essa é a perspectiva do nosso nobilíssimo comentarista, pastor Elienay Cabral. Corretíssima. A ideia principal, assim, de cara que se tem da interpretação do Cristo como a palavra, é que ele é a grande, a plena revelação, expressão de Deus, da humanidade. A palavra criadora é a palavra que revela. Afinal de contas, João, no prefácio, no prólogo, que diz: e vimos a sua glória, e ele habitou entre nós. O verbo era uma expressão usada por teólogos, judeus, naturalmente, e filósofos, judeus e gregos por igual, de muitas maneiras diferentes. O que é o logos, a palavra para os gregos, ou o que era no contexto de João? Logos, como termo filosófico grego, refere-se à alma do mundo, isto é, à alma do universo. Esse era um princípio bastante difundido. O princípio racional do universo era a energia criativa do universo. O logos, portanto, na perspectiva filosófica grega, era impessoal, era uma espécie de energia organizadora, sustentadora, direcionadora, uma essência das coisas criadas. Mas não era Deus e também não tinha personalidade. É essa perspectiva de logos, de palavra, na ideia, na filosofia grega. Aí João diz o seguinte, utilizando essa palavra desse universo do contexto filosófico grego, ele espanta os gregos, dizendo o seguinte, ele surpreende os gregos, melhor dizendo o seguinte: no princípio era o logos. Até aí tudo bem, no princípio era o logos, mas o logos era Deus, estava com Deus,
E não bastasse isso, dizer que o Logos de João é uma pessoa, é Deus, o Logos de João encarnou. É um absurdo na mentalidade grega, mas João utiliza o Logos, é claro, para estabelecer uma comunicação com esse universo grego e apresentar que o Logos do universo divino não é impessoal, ele é Deus. Além disso, ele se encarnou. Mas existe também uma concepção de Logos na cultura judaica, na mente dos teólogos judeus. A ideia de Logos para os judeus é expressa pela palavra menra, significa palavra, para se referir a Deus. Os judeus, com medo de desrespeitar a divindade de Deus, ao tomar o nome de Deus nos seus lábios, eles não pronunciavam Deus. Eles pronunciavam a palavra menra, a palavra. Por exemplo, das traduções orais do Antigo Testamento, quando se refere ao acontecimento que Moisés conduz o povo para fora do arraial para ir ao encontro de Deus, escreve-se o seguinte: e Moisés levou o povo ao encontro da palavra, para não se referirem a Deus. Ou seja, a ideia do verbo como Deus na mente dos judeus é esperada, não tem nenhuma novidade. No princípio era a palavra e a palavra era Deus. Não há nenhum espanto na mentalidade judaica nesse sentido. Mas o que é que espanta os judeus? É a encarnação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se tornou em carne e habitou entre nós. E aí espanta, surpreende os judeus, ou seja, os judeus estavam familiarizados com a ideia da palavra ser divina, mas jamais com a ideia da encarnação. Então, inspirado por Deus, João constrói uma ponte comunicativa entre o universo grego e o universo judaico para apresentar não apenas a divindade, mas apresentar o fato de que o Logos, que não é uma força impessoal, não é uma energia, é Deus, é Cristo, se encarnou. E é exatamente isso que nós vamos ver no terceiro ponto, a encarnação do Verbo. Primeiro subponto, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. E aqui nós vamos perceber o que é perceptível para qualquer leitor mais atento, que João acaba por assimilar a estrutura de Gênesis ao construir seu prólogo, seu prefácio, que é o capítulo de número 1. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. Se nós lembrarmos de Gênesis 1, versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ter praticamente a mesma estrutura. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Perceba, praticamente a mesma estrutura. No princípio, criação, luz. E João faz menção de que a manifestação do Verbo, a revelação do Verbo, é a luz do mundo, o que ele vai desenvolver durante outras ocasiões do Evangelho, até o ponto de Jesus dizer: eu sou a luz do mundo. E aqui nós somos apresentados o que vai caracterizar os escritos de João, né? Que são os contrastes. João vai apresentar a luz em contraste com as trevas. João vai falar de verdade, mentira, vida ou morte, espírito e carne, entre outras coisas, para dar ênfase, responsabilizar os seus leitores,
de que eles não têm outra alternativa, não tem meio termo, ou se decide pela luz ou pelas trevas, pela verdade ou pela mentira, pela vida ou pela morte, ou pelo espírito ou pela carne. Mas aqui, o que é que significa a luz do mundo? A luz é identificada com a vida que Deus compartilha. É o contrário de trevas. Existência sem Deus que equivale à morte eterna. A luz não pode ser vencida pelo mal absolutamente. Aqui nós lembramos do versículo que diz: e a luz veio aos homens e os homens não compreenderam a luz. Esse verbo compreender no original grego traduz a ideia de não vencer. Elas usam uma ideia de batalha entre luz e treva. Se a luz é a vida de Jesus, a treva, que é a morte pelo pecado, não consegue vencer a vida iluminada que a revelação do Verbo transmite aos que creem. Segundo subponto, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. E aqui nós temos mais um contraste de João. Contraste entre a rejeição nacional, ou seja, os judeus rejeitando a salvação judaica, e uma aceitação universal. Todos os que creem no seu nome. Veio para o que era o seu, veio para a nação, veio para a pátria. E os seus não receberam. Rejeição nacional. O contraste disso está no versículo 12. Mas a todos quanto receberam. E é maravilhosa a revelação de João no sentido de que o poder de serem feitos filhos de Deus em absolutamente nenhuma circunstância é explicado como se fosse resultado de um esforço humano. A estrutura do versículo 13 mostra nítido o contraste entre o esforço humano e a atividade divina. Três elementos paralelos e negativos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Contrastam com um único elemento positivo, mas de Deus. Ninguém tem o poder de se fazer filho de Deus, mas Deus os fez. A salvação não é uma obra que resulta dos esforços humanos. Nós não nos fizemos filhos de Deus. Deus nos fez filhos de Deus. Terceiro subponto, a manifestação e a habitação do Verbo. E aqui nós vamos ver, logicamente, a humanização de Jesus e a habitação de Jesus. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Eu diria nem que sugere, explica claramente: o Verbo se fez carne. E a continuidade do versículo demonstra o fato de que não é apenas a encarnação, não é apenas o tornar-se carne, vestir-se de carne, mas é uma experiência de vivência essencial, profunda, com a realidade humana. Isso fica claro na expressão "e habitou entre nós". É importante notar a expressão "habitou entre nós". No texto grego, a expressão indica que o Verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. Ele teve acesso a nós, nós tivemos acesso a ele, a tenda dele está entre nós, ou seja, não é apenas uma encarnação que não se relaciona com a realidade social, espiritual, religiosa, política que qualquer ser humano está inserido. Ele se encarnou e habitou. Senhoras e senhores, essa é
a lição que abre o nosso segundo trimestre. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque o Verbo se tornou em carne. Deus abençoe você, hoje e sempre, em nome de Jesus.